Cumprimento meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria de primeiramente louvar a Deus por me proporcionar mais um dia na sua presença, estar ministrando a sua santa e poderosa palavra, amém? Gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé, em nome de Jesus, para juntos estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de 1 Reis, do capítulo 22, amém? 1 Reis, do capítulo 22, amém? Glória a Deus. Queria louvar a Deus também pela vida dos presidentes aqui desse congresso, Diácono Cleuto, missionária Antônia. Que Deus possa abençoar a vida dos servos de Deus grandiosamente na face dessa terra, amém? 1 Reis, do capítulo 22, do versículo 11, amém? A palavra do Senhor vem falar assim: e Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mesmo que foi chamar a Micaías, falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Amém? Glória a Deus. Pode se tomar os seus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vem falar no livro de 2 Reis, do capítulo 22, a qual nós acabamos de ler, sobre uma passagem que muito me chama a atenção, sobre algo muito extraordinário dentro da palavra do Senhor, pois é um dos momentos a qual nós podemos se identificar no meio da nossa caminhada cristã, porque por muitas vezes, missionária, no meio da nossa caminhada, no meio dos nossos trilhos e que nós encontramos muitas pessoas, no meio da nossa caminhada nós encontramos também muitas dificuldades, nós encontramos também algo que vem para nos entristecer, nós encontramos também algo que vem para abater a nossa fé. A palavra do Senhor vem falar sobre um profeta chamado Micaías. O que me chama muita atenção dentro da palavra de Deus é que no momento e na situação em que Micaías se encontrava, o que me chama muita atenção é que Micaías, ele resolveu falar a verdade, ele resolveu falar aquilo que Deus ele mandava ele falar, ele resolveu falar aquilo, o que o Senhor desceu sobre a vida dele, sobre aquilo que Deus ministrava em seu coração, sobre a revelação que Deus ele entregava, porque todos nós sabemos que o sacerdote ele pega do povo e leva para Deus, mas o profeta ele é diferente, ele pega de Deus e leva para o povo. Então ali Micaías ele estava fazendo aquilo que Deus ele mandava ele fazer. Micaías ele estava fazendo algo que Deus ele tinha colocado no coração dele para ele fazer. Mas o que me chama a atenção também é que aqueles homens que estavam de frente com Acabe também eram profetas. E a palavra do Senhor vem falar que agora um daqueles profetas que estavam de frente de Acabe vai fazer um chifre de ferro, vai encher de azeite e vai falar assim: com este chifre subirá e vencerá o sírio. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que não era verdadeiramente aquilo que Deus ele queria para Acabe, que verdadeiramente não era aquilo que Deus ele tinha preparado para a vida dele, não era verdadeiramente aquilo que Deus já tinha planejado nos altos céus para a vida de Acabe. O que me chama muita atenção também é que no momento em que Micaías ele está se designando do lugar aonde ele está até o lugar aonde Acabe está, a palavra de Deus vem dizer que agora um soldado vai pegar ele lá. E a palavra do Senhor vem dizer que ele vai dizer assim: olha, todos aqueles profetas que estão de frente lá com Acabe, ele está falando só que ele vai vencer. Então eu te dou um conselho: fala tudo aquilo que aqueles estão falando também. Mas a palavra do Senhor vem dizer
que ele vai olhar para a cara dele e vai dizer assim: vive o Senhor meu Deus, que eu somente falarei aquilo que o Senhor mandar. É isso que me chama a atenção na palavra, porque mesmo ele sabendo que ele podia ser preso, mesmo ele sabendo que ele podia ser morto, mesmo ele sabendo que ele podia ser caluniado, que ele podia ser defamado, mesmo ele sabendo que ele podia ser lançado na prisão, mesmo ele sabendo que ele podia ser enforcado, mesmo ele sabendo que ele podia ser morto, mas ele não se negou em falar a verdade. Eu tenho algo para dizer para essas pessoas que aqui se encontram dentro desse congresso. Mesmo que tu estiver diante de uma situação que Satanás olhe para ti e diz assim: não é para falar. Mesmo que se Satanás se levante para ti e olhe assim e diz assim: não é para fazer. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: se tu verdadeiramente é servo do Senhor, faz aquilo que Deus te manda nessa noite. Seja um profeta Micaías nessa terra, não seja aqueles 400 profetas que falam somente aquilo que o rei Acabe queria ouvir. Porque no nosso meio tem muita gente assim. Tem muita pessoa, pastor Roger, que chega de um lado de um presidente de um congresso e fala tudo aquilo que ele quer ouvir. Tem muita pessoa que chega do lado de uma pessoa e fala tudo aquilo que vai agradar o seu coração. Mas muitas vezes a gente tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha. Sabe por quê? Porque nessa passagem, 2 Reis capítulo 22, a palavra do Senhor vem falar que Acabe ele era rei. Micaías ele era somente profeta. Ele poderia muito bem chegar lá diante de Acabe e falar assim: olha Acabe, pode subir que o Senhor manda tu subir. Mas ele preferiu verdadeiramente falar aquilo que o Senhor mandou ele falar. Ele verdadeiramente se dispôs na responsabilidade de Deus. Ele verdadeiramente se dispôs naquilo que Deus ele queria verdadeiramente para a vida dele. Hoje muitas vezes no nosso meio, na nossa vida é assim também. Tem muitas pessoas que se diz servo do Senhor, mas no momento em que o Senhor manda dizer, ele se acovarda. No momento em que o Senhor ele manda falar, ele olha assim: mas não, eu só sou um obreiro, ele é um pastor. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: Deus, ele fala pela boca até de uma jumenta. A palavra do Senhor ela fala no livro de Números que Deus ele usou sim uma jumenta para falar com Balaão. Então porque por muitas vezes nós se detém daquilo que Deus ele quer falar na nossa vida. Porque muitas vezes nós se detém do nosso chamado, nós se detém do nosso ministério, nós se detém daquilo que Deus ele planejou para a nossa vida. Por muitas vezes temos covardes na presença do Senhor. Mas eu tenho uma coisa para dizer para essa igreja nessa noite: Deus ele não escolhe pessoa covarde não. Deus ele não escolhe pessoa medrosa não. Mas Deus ele escolhe aquelas pessoas que verdadeiramente está disposto a ser usado na sua mão. Porque por muitas vezes nós somos profeta Jeremias, olhamos para Deus e diz assim: mas Senhor, eu não sei falar. Mas eu tenho uma coisa para dizer para essa igreja nessa noite: Deus ele não te escolheu porque tu fala bonito. Deus ele não te escolheu por causa da tua melhor roupa. Deus ele não te escolheu por causa daquilo que tu faz. Mas Deus ele verdadeiramente ele te escolheu por causa da obra que ele tem na tua vida, por causa do chamado que ele tem na tua vida, por causa do projeto que ele tem na tua vida. Então no momento em que tu olhar para Deus e dizer assim: mas Senhor, eu não sou capaz, olha para a promessa, olha para o chamado, olha para o propósito, olha para aquilo que Deus ele preparou para a tua vida. Porque Deus ele não te chamou para tu ser covarde não. Deus ele te chamou para falar a verdade dele. Oh, aleluia. Deus ele não te chamou somente para fazer aquilo que tu deseja no teu coração. Deus ele não te chamou. Deus ele não te chamou para somente tu profetizar bonança. Deus ele não te chamou. Deus ele não te chamou para estar entregando chave de casa, chave de carro, chave de moto. Deus ele não te chamou para isso. Deus ele te chamou para verdadeiramente pregar a palavra do Senhor. Deus ele te chamou para enviar, para entregar aquilo que ele enviou diretamente do seu trono. E o que me chama muita atenção nessa palavra era que o profeta Micaías ele poderia muito bem olhar para um daqueles profetas que estavam ali e dizer assim: pode falar aí o que tu está dizendo, o que é para falar. Pode dizer o que é para te dizer. Porque a minha responsabilidade eu coloco nas tuas mãos. Sabe por quê?
Porque hoje muitas vezes nós estamos colocando a nossa responsabilidade nas mãos dos outros. Nós estamos colocando aquilo que Deus entregou para nós na mão das outras pessoas. Nós estamos fazendo da promessa que Deus fez na nossa vida e estamos pegando ela assim, ó, entregando na mão de outras pessoas. E outras pessoas estão somente jogando a promessa do Senhor para baixo. A promessa que o Senhor fez na tua vida, outras pessoas não querem nem saber. Ela somente está jogando para baixo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: a responsabilidade que o Senhor colocou nas tuas mãos, não coloca na mão de ninguém não. A responsabilidade que o Senhor colocou nas tuas mãos, nessa noite te abraça com ela. Nesse congresso te abraça com a responsabilidade. No momento em que tu olhar assim e pensar assim: eu vou passar a minha responsabilidade para outro, lembra que a promessa ela foi feita na tua vida. Lembra que o chamado ele foi feito na tua vida. E não entrega o teu chamado para ninguém não. Não entrega a tua promessa para ninguém não. Porque a tua promessa ela é tua. A promessa ela é tua, não é de ninguém. Então quem tem que ter a responsabilidade é tu. Porque tem muitas pessoas que olham para o nosso ministério e querem somente jogar para baixo. Tem muitas pessoas que olham para o nosso ministério e querem somente menosprezar aquilo que Deus ele colocou na nossa vida. Mas eu tenho uma coisa para falar para essa igreja nessa noite: aquilo que Deus te deu é teu, não dá para ninguém não. Aquilo que Deus ele preparou para ti é teu, não dá para ninguém não. Porque no momento em que Deus prepara a bênção e entrega para ti e tu dá para outra pessoa, é nesse momento que tu está rejeitando a bênção que o Senhor ele tem para tua vida. Então no momento que a bênção do Senhor ela chegar diante de ti, te abraça com ela, te agarra com ela, não dá na mão de ninguém não. Porque no momento em que tu tá negando aquilo que Deus ele te entregou. E a partir desse momento nós passamos a fazer procedência maligna. Porque não tem como, pastor Roger, eu pegar algo que Deus me deu e entregar para outra pessoa. Não tem como. Não tem como eu pegar algo que o Senhor ele me deu, que o Senhor ele me proporcionou, e eu entregar: aqui, toma, é para ti. Aquilo que Deus me deu é meu. O chamado que o Senhor me deu, ele é meu. O ministério que o Senhor me deu, ele é meu. Então não tem como eu depositar o meu ministério, o meu chamado, a minha promessa na vida de outra pessoa. Não tem como. A palavra do Senhor vem falar que agora Micaías ele vai chegar de frente com o rei. Ele vai olhar para aquele rei e vai dizer assim: olha, eu tenho algo para te dizer. Eu vejo como se fosse o povo de Israel disperso pelos montes, como ovelhas sem pastos. E a palavra do Senhor vem dizer que agora o profeta Micaías ele vai parar dentro de uma prisão. Que o profeta Micaías ele vai ser lançado lá dentro de um cárcere, somente por ter falado aquilo que o Senhor mandou, pastor Rocha. Somente por ter falado aquilo que Deus ele tinha colocado no coração dele para ele falar. Foi somente por isso que ele foi parar dentro de um cárcere. Foi somente por isso que ele foi parar dentro de uma prisão. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: olha a determinação que ele teve. Olha aquilo que ele usou por determinação. Ele falou: assim diz o Senhor, que eu somente falarei aquilo que ele me der. Porque muitas pessoas estavam lá na frente. A palavra do Senhor veio falar que eram 400 profetas, e todos aqueles usavam o nome do Senhor, pastor Roger, para estar falando: olha, sobe lá, porque lá Deus vai fazer tu prevalecer. Mas a palavra do Senhor veio falar que a verdadeira palavra, ela veio da boca do profeta. Sabe qual é a diferença, pastor, da vida do profeta Micaías pelos 400 profetas? É porque o profeta Micaías ele colocava na posição. O profeta Micaías ele se colocava no lugar da bênção. O profeta Micaías verdadeiramente ele inclinava os seus ouvidos para Deus. Verdadeiramente o profeta Micaías ele inclinava o seu coração para a sua palavra. Então muitas vezes somos assim. Tem profetas que se diz profeta, mas não se coloca na posição. Tem profeta que se diz profeta, mas não quer falar aquilo que Deus mandou. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite: antes de tu se dizer que você é profeta, se coloca primeiro na posição do Senhor. Antes de tu se denominar profeta, se coloca primeiro na posição de Deus. Tu sabe por quê? Porque o profeta ele não nasce no coração do pastor. O profeta ele não nasce no coração do presbítero, nem muito menos no coração do diácono. Mas o profeta ele nasce no coração de Deus. Então se hoje tu se denomina profeta, é porque Deus ele colocou o espírito de profecia sobre a tua vida.
Porque Deus, ele não vai escolher uma pessoa que Deus dará somente porque ele ora bonito, somente porque ele jejua, somente porque ele ora, somente porque ele paga preço, porque ele faz sacrifício. No começo do meu ministério eu olhava assim, eu dizia assim: se eu jejuar mais, Deus ele vai me usar mais. Se eu orar mais, Deus ele vai me usar mais, certamente. Mas teve um momento que eu cheguei que eu estava sacrificando tanto, e Deus ele me deu uma palavra. No momento em que Samuel ele vai diante de Saul, Samuel ele vai olhar para Saul, ele vai dizer assim: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes estamos sacrificando muito, muitas vezes estamos jejuando muito, muitas vezes estamos orando muito, estamos pagando muito preço, mas a obediência ela fica de lado. A palavra do Senhor ela vem dizer que aquele que conhece desvia os seus ouvidos da palavra do Senhor, até as suas orações elas são abomináveis. Então não tem como tu orar, não tem como tu jejuar, não tem como tu falar bonito, como tu pregar bonito e não obedecer. Porque se tu obedecer o teu sacrifício, o teu jejum ele vai ser rejeitado. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor. Então não tem como a gente orar, como a gente jejuar e não obedecer. Obedeça primeiro. Ah, mas como é que eu vou obedecer? Obedeça a teu líder, obedecer a palavra do Senhor. Porque uma vez Deus ele me usou para falar algo lá na sede do nosso ministério, que mesmo que tu cumprir 9 mandamentos e deixar de cumprir um, se Jesus voltar tu não vai. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vem falar que Jesus ele não veio para quebrar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então não tem como tu cumprir 9 e errar um e ficar. Se tu cumprir 9 e errar um, tu não vai subir. É dessa maneira que funciona o nosso trajeto com Deus. É dessa forma que Deus ele trabalha na nossa vida. Mas muitas vezes nós queremos ser usados, nós jejuamos, nós buscamos, nós analisando a palavra do Senhor, nós viemos chegando dentro de cima de um púlpito desse aqui, em cima de um altar, e começamos a pregar a palavra do Senhor, mas muitas vezes a obediência ela não está no nosso coração, mas muitas vezes aquilo que Deus ele manda a gente fazer nós temos recusado, mas muitas vezes no nosso chamado nós temos deixado de lado. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: se verdadeiramente tu és servo de Deus, tu tem que aprender primeiramente a obedecer, para depois tu sacrificar. Tu tem que primeiramente ouvir a voz do Senhor, para depois tu sacrificar a Ele. Porque não tem como tu sacrificar e depois obedecer. Tu tem que primeiramente obedecer, para depois sacrificar. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Então não te importa com diante a situação, não te importa com o processo, não te importa com a multidão, não te importa com os profetas, não te importa com aquilo que Satanás ele tem colocado no teu caminho para fazer com que tu pare. Verdadeiramente te importa com aquilo que Deus ele está mandando tu dizer, com aquilo que Deus ele está mandando tu falar. Porque a partir do momento em que tu ouve a voz do Senhor, a partir do momento em que tu ouve a palavra de Deus, é a partir desse momento que Deus ele vai começar a trabalhar verdadeiramente na tua vida. É nesse momento que Deus ele começa a agir de uma forma diferenciada. Porque não tem como nós seguir o mesmo trajeto e o Senhor ele mudar o trabalhar dele com a nossa vida. Não tem como nós mudar o trajeto e Deus ele continuar da mesma maneira. Se tu seguir no trajeto com Cristo, Ele vai trabalhar de uma maneira contigo, mas se tu seguir com outro caminho, Ele vai trabalhar de outra maneira. Não existe eu seguir um caminho com Deus aqui e seguir outro caminho e Deus ele continuar trabalhando da mesma maneira na minha vida. Não existe isso. A partir das tuas ações, a partir daquilo que tu está fazendo, é a partir desse momento que Deus ele vai trabalhar de uma forma diferente contigo. Mas Deus ele tinha feito uma promessa na vida dele. A palavra do Senhor ela vem falar no livro de Números, do capítulo 23, do versículo 19, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus feito uma promessa, Ele não cumprirás. Então nessa noite eu tenho algo para te dizer. Deus ele tinha feito uma promessa na vida dele. Deus ele tinha feito um processo, já tinha preparado um processo, e Deus já tinha preparado uma obra para a vida dele. Então era nesse momento que Deus ele estava dizendo assim: a promessa está de pé, mas o processo está acontecendo. A
promessa ela está de pé, mas a obra ela ainda vai se findar. A promessa ela está de pé, mas o meu trabalhar ele ainda está acontecendo na tua vida, porque não tem como a promessa ela está de pé e a obra não está sendo preparada, porque a promessa ela vai estar de pé, mas a obra também. Mas o processo, pastor Roger, ele é necessário para o cumprimento da promessa. Foi necessário Micaías passar pelo processo para que a promessa do Senhor se concretizasse na vida dele. Foi preciso ele passar pela peneira, foi preciso ele passar por aquilo que Deus queria com que ele passasse, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Então não tem como eu chegar primeiro na promessa, para depois passar o processo. Não tem como eu chegar primeiro na promessa, para depois, Senhor, ele preparar a obra. Primeiro Deus ele prepara a promessa, depois o processo e depois a obra. É dessa forma que Deus ele trabalha no meio da minha e da tua vida. É dessa forma que Deus ele trabalha no meio do meu e do teu ministério. É dessa maneira que Deus ele age. Porque por muitas pessoas têm vindo para a casa do Senhor em busca de uma revelação, em busca de algo que o ser humano ele pode proporcionar para a tua vida. Agora a busca na casa do Senhor ela não é mais pela palavra. A busca na casa do Senhor ela não é mais por aquilo que Deus ele pode proporcionar para a tua vida. A busca na casa do Senhor agora é por aquilo que o homem ele pode te proporcionar. É por aquilo que o homem ele pode proporcionar para a tua vida. Muitas vezes tem pessoas se iludindo com coisas grandes. Tem pessoas se iludindo com algo extraordinário, mas tem se esquecido da promessa, mas tem se esquecido daquilo que Deus ele falou. Então não é no lugar grande, nem muito menos do lugar pequeno, mas é na onde Deus ele te escolheu para fazer a obra dele. Porque o que era um profeta perto de 400, mas a promessa, a palavra, a visão que Deus deu foi para Micaías. Toda a visão que aqueles homens estavam tendo não vinha do trono, não vinha de Deus. A verdadeira revelação ela vinha da vida do profeta de Micaías. Foi dele que veio a verdadeira revelação. E foi dessa maneira que aconteceu. O profeta Micaías, ele profetizou, e a profetização dele se cumpriu. É dessa maneira que funciona. Tinha 400 profetas profetizando que ele ia ganhar, que ele ia prevalecer na batalha, mas somente um. Não foi dois, foi só um. Mas esse um fez o papel de 400. Sabe o que o Senhor ele quer falar nessa palavra? É que não te importa com multidão, não te importa quantas pessoas elas estão falando, não te importa para aquilo que as pessoas elas estão falando, não. Fala aquilo que Deus ele te mandar. Mesmo diante a circunstância, mesmo diante a dificuldade, mas fala aquilo que Deus ele te mandou dizer, fala aquilo que Deus ele te mandou falar, porque não tem como eu falar aquilo que o homem quer ouvir, e o profeta, não tem como eu profetizar aquilo que o homem quer ouvir, porque se eu profetizar aquilo que o homem quer ouvir, pastor Roger, não vai se cumprir a promessa, não vai se cumprir a revelação, porque não é de Deus, é de mim para o homem, é do homem para o homem. Mas no momento quando vem de Deus, quando vem do céu para a terra, tem que se cumprir. Quando a promessa ela vem do céu para a terra, ela tem que se concretizar, porque não tem como eu passar pela promessa, não tem como Deus ele fazer a promessa e não se cumprir. Fica de pé comigo nessa noite. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que você possa olhar para a promessa, que você possa olhar para o chamado, que você possa olhar para aquilo que Deus ele entregou na tua mão, e você possa dizer assim: verdadeiramente hoje eu posso concretizar, eu posso ver a promessa que Deus ele fez na minha vida. Porque no momento em que eu estava ministrando a palavra do Senhor, missionário Antônio, Deus ele me mostrava algo que Satanás ele tinha preparado.
Deus, ele me mostrava com que Satanás, ele tinha preparado uma reunião com seus adeptos, e ele falou assim: o segundo Congresso Nacional Val de Jaboque não vai acontecer, mas eu vejo como se fosse um anjo, Arabacanassuri cantorá machebias, subdecouve anai de cantorá. Eu via como se fosse um anjo com a espada de fogo, descendo lá onde eles estavam reunidos, e dizendo assim: vai acontecer sim, vai ter preparado sim, vai ter congresso sim. Tu sabe por quê? Porque Deus é que está no controle do barco, missionária. Foi Deus que colocou no coração, foi Deus que levantou o congresso, e não tem como Satanás ele prevalecer no meio dessa terra, porque ele olha, missionária, para o teu coração. E o Deus manda eu te dizer que te prepara, porque hoje ele está soprando o congresso Val de Jaboque no meio dessa nação. Te prepara porque hoje ele te coloca no meio dos grandes. Te prepara porque hoje ele faz algo que tu tanto pedia na tua oração. O Senhor me mostrava, missionária, tu dobrada na beira de uma cama, orando por algo. E tu sabe do que eu estou falando. O Senhor, ele me mostrava como se fosse tu orando, missionária, no canto de uma cama. Mas o Senhor sabe o que ele me mostrava? Como se fosse um anjo com uma espada de fogo ali do teu lado. E no momento em que tu falava assim: Senhor, faça da tua maneira, Senhor, pratica do teu forma, Senhor, mova o teu Espírito Santo ali dentro daquele lugar. A palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele não deixa o justo desamparado, nem a sua descendência passar fome. Então, missionária, eu tenho uma coisa para te dizer: não te preocupa não, porque as tuas orações elas foram ouvidas. Não te preocupa não, porque a pedra que Satanás ele colocou no teu caminho, hoje o Senhor desce do céu e chuta essa pedra. Mas o Senhor mandou te dizer nessa noite que não coloca aquilo que Deus ele colocou nas tuas mãos na mão de qualquer pessoa, não. Não coloca aquilo que Deus ele colocou nas tuas mãos na mão de alguém, não, porque Deus ele te entregou, foi na tua mão. Então aquilo que Deus ele te entregou não foi para ninguém cuidar, não. Aquilo que Deus ele te entregou, a promessa, o chamado, não é para ninguém, missionária. A promessa de Deus é na tua vida, o chamado de Deus é na tua vida. Então Deus manda eu te dizer hoje: Rabacanassuri cantorá machebias, subdecouve anai de cantorá. E hoje o Senhor ainda me diz mais, missionária, que hoje ele começa a te tocar de uma maneira diferente, que hoje ele começa a trabalhar na tua vida de uma maneira diferente. Começa agora a sentir aí o que o Senhor ele está fazendo. Começa agora aí, ó. O Senhor está te preparando agora. Ele está te preparando para aquilo que ele vai fazer na tua vida, porque grande vai ser as provações. Mas hoje o Senhor ele te prepara para a obra, porque ele não te colocou na frente dessa obra despreparada, não, mulher. Ele viu quando tu orava. Aleluia. Ele viu quando tu pedia. Ele viu quando tu dizia assim: Senhor, levanta esse congresso. O Senhor manda eu te dizer que ele via tudo isso. Ele manda eu te dizer que tudo o que acontece hoje, tu vai ter que ver o que Deus ele vai fazer no meio do congresso Val de Jaboque. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.